voltando a estudar, quer dizer, estudando, porque eu havia apenas lido esse livro aqui, mas agora de um ponto de vista de estudo mesmo, na disciplina de ética, A Busca da Moral, do pensador Stanley Gramsci, que é teólogo. Eu me dou conta que eu havia feito uma leitura deste livro, porque eu já o li, eu estou relendo, estudando, bastante superficial. Eu me lembrava pouco, embora eu me lembrasse que tinha gostado, e realmente até agora é excelente. Uma das coisas que a gente fica diante dessa realidade nesse livro aqui, e que como cristã isso às vezes é um pouco incômodo, mas é um fato, é que é muito difícil você ter respostas na área da ética que sejam definitivas. E o Gramsci examina isso. Ele é um teólogo cristão, mas ele não foge das perguntas difíceis e das respostas difíceis. Por exemplo, aqui ele começa a abordar, por exemplo, como é que você toma decisões éticas. Existem duas abordagens básicas, depois ele vai adentrando e aprofundando, né? Mas, em princípio, ele mostra pra gente como existem duas abordagens básicas que a gente pode ter para a tomada de decisões éticas. Uma é a que ele chama de abordagem deontológica. O que é isso? É você tomar uma decisão, fazer alguma coisa, pensando apenas se aquilo em si, aquela ação em si é boa ou má. Você não está preocupada com as consequências dela. Ou aquilo é bom ou aquilo é mal. Então, ou você faz ou não faz, porque ou é certo ou é errado. O ato em si. Essa é a abordagem deontológica. Qual o problema com a abordagem deontológica? Embora nós cristãos muitas vezes gostemos muito dela. É que, por exemplo, você se imagina num cenário em que você dizer a verdade, não mentir, vai prejudicar grandemente alguém. Um exemplo famoso, clássico nisso aí, é você viver, por exemplo, na Alemanha nazista, e você tem judeus escondidos dentro da sua casa, bate na sua porta um oficial nazista, pergunta se você tem alguém escondido ali, e aí numa abordagem deontológica você vai dizer que sim, porque você pensa, não, eu não vou mentir, eu não tenho nenhuma responsabilidade com o que vai acontecer depois com essas pessoas que eu estou entregando na mão desse oficial. Mas será que a gente consegue ser tão desligado, ver isso de uma forma tão distante, tão desapaixonada assim? Será que a nossa consciência não iria doer? Essa é uma abordagem deontológica. A segunda abordagem que o Gramsci aponta é a abordagem teleológica. O que é a abordagem teleológica? É aquela em que você vê se uma ação, julga se uma ação é justa, se ela é certa ou se é errada, se ela vai produzir o menor número de mal e o máximo possível de bem. E aí é o resultado dela que vai determinar se é uma ação certa ou errada, boa ou má. E aí você estaria pegando esse exemplo que eu dei, esse exemplo clássico, de batem na sua porta e procuram um judeu que está escondido ali em plena Alemanha nazista, você vai mentir, dizer que não, porque você sabe o que aqueles oficiais vão fazer com essa pessoa se você entregar ela nas mãos dele. Então você mente porque você quer poupar a vida dessa pessoa. Tá. Mas digamos que a gente veja isso num outro contexto, não tão apaixonado, não tão polêmico, né? Não tão assim radical, que é você pensar como algumas pessoas podem resolver que algumas pessoas podem ser sacrificadas para o bem maior. Aí a gente cai naquela do fim justifica os meios, que quando você examina a abordagem teleológica, no final das contas ela pode cair nisso. Você pode resolver que, por exemplo, sacrificar algumas pessoas para salvar um grande número de pessoas é o seu resultado previsto, é certo. E aí? Quem é que vai decidir isso? Muito interessante. Isso é uma das coisas que eu estou estudando, porque eu estou estudando ética. Voltei a estudar o seminário e estou estudando ética agora, desde agosto deste ano.